Olá, Alexandre, tudo bem? Olá, João. E aí, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Bem, estamos aqui um outro Pod Cristo para Isso. conversar sobre diversos temas, diversas situações atuais e vamos tentando sempre colocar a nossa visão cristã, não é mesmo, Alexandre? Exatamente. Então, vamos bater um papo aí, vamos ver o que pode sair aí dessa nossa conversa, vamos ver o que está se passando por aí para a gente poder debater, né, e ver dentro das nossas perspectivas nossas opiniões, enfim. Vamos ver o que está se passando aí. É. O que você conta aí? Bem, para o tema de hoje, é o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Sim. Eu queria levantar essa situação, esse assunto da depressão atual que os jovens têm sentido. Eu diria a população como um todo, mas o que eu observo, e infelizmente está uma moda muito forte, né? Não sei se é questão apenas de moda ou se tem toda uma situação mundial que fazem os jovens da idade de 20 até 30, principalmente, estarem numa profunda depressão, um sentimento de desamparo, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim nos alguns comentários, pode ser Facebook, pode ser qualquer outra rede social, ah, o senso geral que eu tenho é que a infelicidade, a depressão é uma coisa que está muito forte. E as pessoas acham que isso está normal, mas na verdade não está. Uma pessoa que é jovem não deveria estar nesse estado mental tão forte como está, como está hoje em dia, não é mesmo? O que você acha, Alexandre, disso? Eu, cara, eu acho o seguinte, eu acho que a gente está vivendo tempos muito sombrios, né? A gente vive uma época muito estranha. A geração de jovens hoje é muito dependente de afeto e de afeto em geral. Hoje você tem uma sensibilidade muito aflorada, né? De você ver de carência das pessoas, né? Hoje as pessoas são extremamente carentes, as pessoas não são bem resolvidas sentimentalmente. E isso em cada época da vida, né? Hoje você está falando dos jovens, mas eu consigo dar uma expandida nisso daí. Por exemplo, o jovem hoje, ele é muito introspectivo, você não pode falar nada para ele que ele já se magoa. Você não pode aumentar o seu volume de voz que ele já começa, né, a se ferir sentimentalmente. Uhum. Já leva É, na ofensiva, né? já leva no ofensivo e em vez de esbanjar uma postura, digamos, tudo bem, me desculpa, ou então, você tá certo, ou então, não concordo, uma coisa assim. Não, ele já pega, vai se reprimindo, entra num estágio de se diminuir, né, começa a chorar, sabe? Então entra num processo introspectivo muito forte. E isso eu amplio também para as pessoas, inclusive mais velhas, né? Hoje você não vê, hoje você vê vamos botar entre aspas, tá? Uma depressão generalizada porque as pessoas não são bem resolvidas e assim, elas o, existem dois problemas para isso, tá? Um, na minha opinião, hoje em dia Uhum. porque hoje em dia as pessoas estão vivendo um grande erro sentimental e um erro grande espiritual, tá? Obviamente o espiritual vai influenciar nessa nessa parte carnal, essa parte material, né? Eu vou Uhum. começar pela parte material, que eu acho que vai ser melhor compreendida. A gente
né, entende muito mal a parte espiritual, né? As pessoas não conseguem vislumbrar um mundo espiritual que influencia diretamente no material, né? E as pessoas não conseguem imaginar isso. Tem uma grande dificuldade disso, mas existe todo um processo nisso daí. O primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: as pessoas estão cometendo um erro grosseiro de colocar a sua felicidade, a sua esperança, né? A forma de ser feliz. As No pessoas dinheiro. hoje estão não só no dinheiro, não só no dinheiro, mas no outro, Uhum. entendeu? Entendi. As pessoas têm que entender o seguinte: não são os outros que têm que fazer. Não existe essa dependência, sabe? De meus relacionamentos é que vão me fazer feliz. Não, quem tem que fazer você feliz é você mesmo. É. Entendeu? É você mesmo. Porque quando você deposita no outro a razão da tua felicidade, a tendência a você se frustrar é muito grande. Ninguém tem que fazer ninguém feliz. Essa é que é a verdade. Sim. Ninguém Não tem que é, não fazer ninguém é, feliz. não é obrigação de ninguém fazer o outro feliz. Assim, Exatamente. não quer dizer que você encontre uma felicidade num casamento, não quer dizer que você não encontre uma felicidade em algum tipo de relacionamento, numa amizade, mas você não deve depender disso. Você não deve depender somente. Exatamente. Até porque, na verdade, quem tem que você. Quem tem que ser a alegria, ou então você tem que buscar ser a verdadeira alegria na sua vida, num prisma cristão, é Jesus Cristo, não é? As pessoas elas trocam isso com muita facilidade. Fala assim, eu vou ter um, um- vou ter um marido, esposa, não sei como é que chama, esposa e mulher que vai atender todas as minhas necessidades, todas as minhas necessidades sentimentais. Exato, E, não vai. e- e isso é loucura. Isso é Não loucura. vai. E isso as pessoas hoje estão fazendo isso com muita facilidade. Sabe, esse negócio de eu vou fazer você feliz. Gente, não vai. Caiu na realidade. É, Não vai. Não não vai. vai. Quem vai fazer você feliz é um ser em perfeito em totalidade. E a É, gente sabe que existe só um ser que é assim, é. É o né? Espírito Santo que vai te convencer. Exatamente. O Espírito Santo faz duas coisas: ele te convence do erro e ele também alegra, anima o seu coração, ele alivia o Exatamente. peso da dor, o peso da depressão. Esse é um ponto bem interessante que você levantou, Alexandre. Pensei que Por você exemplo, voltar para a máxima do dinheiro. você, por exemplo, citou a questão do matrimônio, né? É, entenda o seguinte, casamento, nós dois somos casados, né, João? Vai. Então, assim, você tem uma esposa que eu sempre admirei, que é a Fernanda, e Uhum, eu, para quem não sabe, eu sou casado com a irmã do João. uhum. O João é meu cunhado. Tá tudo em Então, família assim, aqui. tá tudo em família. O que eu vou falar, eu sei que não vai machucá-lo, mas é a verdade. A verdade é o seguinte: quando você casa com uma pessoa, né, primeiro que você tem que saber muito bem o que você está fazendo. A Uhum, ideia do casamento não é assim, se der certo bem, se não deu, dane-se. Não existe isso. uhum. Você tem que fazer de tudo para o casamento dar certo, de tudo mesmo. Só que Sim. você tem que entender o seguinte: quem tem que fazer você feliz é você. É. O casamento, ele é a união de duas pessoas, Uhum. né? Em busca de um objetivo comum, É, exatamente. entendeu? Então, Não é assim, se eu vou te você, fazer feliz para sempre. Não existe isso, cara. então, se você Entendeu? tem Não... se você tem duas pessoas tristes, você vai ter um casamento triste. Exatamente. Como é que uma pessoa que. Pô, quando você pega e você começa a ter briga no seu casamento, você começa a se frustrar. Né? É. Por quê? Porque essa pessoa disse que ia me fazer feliz, mas ela tá brigando comigo. Né? A coisa não tá boa. Né? A gente discute o tempo todo. Mas, poxa, nosso objetivo é eu fazer ela feliz e ela me fazer feliz. Não. É vocês dois juntos, caminhando juntos na vida, em busca de um ponto
único, É um né? De um objetivo. Ou vários objetivos, né? Vamos fazer Agora isso, vamos fazer aquilo. exatamente. Agora você depositar no outro a sua esperança de alegria, desculpa, você vai se frustrar. E você, além de se frustrar, aí que começa, a partir dessa frustração é que começa você a entrar num processo depressivo sem fim. Sim, Porque você está com o foco errado. sim. E Entendeu? vou dizer uma coisa que é a maior verdade. Você pode ter a melhor esposa do mundo, ou você pode ter o melhor marido do mundo, e eles não vão te fazer totalmente feliz. Não tem como. Ninguém é perfeito. Vai ter um momento. Exatamente. Sempre tem um momento que um falha, ou então esquece de fazer alguma coisa, ou então não entende É, o seu sentimento. Não tem como. Não tem é. como. A pessoa não. Ninguém nasceu com o poder de saber o que o outro está pensando, saber todas as necessidades de uma outra pessoa. Isso é Gente, uma coisa que fazer você tem que feliz. buscar é com Deus. Exatamente. Você fazer alguém feliz é de uma complexidade, porque você tem que trabalhar todo o ser da outra pessoa. É. A outra pessoa nunca vai estar em consonância com você em tudo. Uhum. Então, quanto mais você entra em atrito com a outra pessoa, mais você se frustra. Mas, Porque você, mas, poxa, o meu objetivo é fazer a pessoa feliz, eu não estou conseguindo. mas Aí quer ver você uma coisa? começa a internalizar isso e aí já era. A gente está nesse assunto agora de relacionamento que Uhum. realmente é um grande responsável pela situação atual do sentimento das pessoas. Sim. Agora eu vou dizer uma coisa que pode parecer estranho, pode parecer errado, e que eu tô exagerando, mas não, é a mais pura verdade. Uhum. Você tem todas essas dificuldades, né? Você não deve depender da sua felicidade. Mas para um casamento dar certo, assim, vamos olhar de novo, prisma cristão. Se você tem um casal que segue os ensinamentos de Cristo, que são verdadeiramente cristãos, de coração, não importa a personalidade de um ou de outro. Um é muito social, o outro é muito antissocial, eles não têm os mesmos interesses juntos, não importa. Porque eles seguem o princípio cristão, o casamento dá certo. Por quê? Porque o princípio cristão é você ser humilde, você pedir perdão, você ser. Então, se os dois lados fazem sempre isso, são sempre. Cada um deles é cristão de verdade, de coração, não tem como dar errado. Exato. Não tem como dar. Essa é a verdade. Se a pessoa é cristã e ela é convertida de verdade, do coração, não tem como um casamento dar errado assim. Por quê? Porque vai chegar num momento e vai falar assim: não, você quer saber? Eu errei naquela situação lá que eu falei, que eu exagerei. Ou então eu fiz isso de errado. Entendeu? Vou pedir desculpa por isso que eu fiz. Entendeu? O outro lado também reconhece que fez errado. Se também é cristão de verdade, vai reconhecer também os seus erros, vai também pedir desculpa. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte: vai voltar tudo, porque eu acredito que você vai puxar, né, Alexandre? Mas eu vou deixar você falar mais pra frente. Que no final é religião. O que é religião? Não é religiosidade, mas a palavra original da religião, que é o quê? É você voltar a ter uma conexão É com o religar. Criador. A tradução da palavra religião, né? A original é o religare, né? Uhum, É religar. É você se religar com algo sobrenatural, né? E aí uhum, você tem uma gama de religiões aí. No nosso caso, nós somos cristãos, uhum. né? Nós não temos, explicando para quem está ouvindo, nós não temos uma denominação, né? Por quê? Porque existe o cristão católico, existe o cristão evangélico, existe o cristão que não é nada, que é o cristão
digamos assim, que é afastado porque tem certas igrejas que os evangélicos não aceitam, a cristandade reformada não aceita, como os adventistas, como os testemunhos de Jeová, como os mormons. Então, assim, você tem igrejas e igrejas. O que eu digo que eu sou? Uhum. Eu vou parafrasear o que está na Bíblia. Eu sou aquilo que eu sou. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu procuro. Eu sou uma pessoa absolutamente imperfeita que procuro seguir aquilo que o Deus que eu acredito, que é um único Deus que subsiste em três pessoas diferentes, né? Todos eles formam uma unidade que nós chamamos de Deus. Do Deus que eu creio, aos trancos e barrancos, eu vou seguindo aquilo que a Bíblia me diz. Sim. Esse é o cristianismo que eu pratico e que eu acredito que vocês vão praticar também. Então, assim, eu não me enquadro, né? A gente não se enquadra. Assim, mas você é evangélico, mas você é isso, mas você é aquilo. Não, eu sou cristão e eu sigo o que a Bíblia está me falando. Ponto. Exatamente. Pronto. Então, assim, o que a Bíblia fala, né, em relação aos tempos atuais? Tem um capítulo que eu acho espetacular. Aliás, tem 2 capítulos na Bíblia que eu acho que falam muito bem sobre isso, tá? Sobre os tempos que a gente vive, que é Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, tá? Em Mateus capítulo 24, os discípulos começam a questionar Jesus sobre o que vai acontecer no tempo do fim. Sim. Né? Que pelas profecias bíblicas, eu acredito que é o que a gente está vivendo hoje. Tá? Só que o tempo do fim, fazendo uma explicação meio rápida, não é o tempo assim, tipo assim, vai acabar em 5 segundos. Em 2 minutos, em 2 pode dias. até ser. Mês que vem. Não tem uma data precisa. Existem sinais pontuais aqui e ali, baseado nas profecias, não é achismo, é baseado em profecias, tá? De homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que registraram esses momentos. Deus deu essa capacidade para eles visionarem, né, a situação toda, e a gente começa a ver as coisas realmente de fato acontecerem. Só que hoje a gente vê as coisas acontecendo com muita naturalidade. Não é nada que está acontecendo é natural, gente. Sim. Pelo contrário, entendeu? A gente está definhando a natureza humana, a natureza biológica, digamos assim, a fauna, a flora, tudo que você está vendo na sua frente está definhando. O mundo, o planeta Terra está definhando. Então, assim, eles começaram a perguntar como é que vai ser o tempo do fim, porque sempre o homem teve curiosidade em relação a isso. E Jesus deu certas explicações sem mostrar o final, porque, segundo ele, nem mesmo ele sabe. Quando será? Ele sabe o que vai acontecer, mas quando vai acontecer, nem o próprio Cristo sabia. Sim. Então, nós vemos aqui no capítulo 24 de Mateus, a partir Vou ler a partir do versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Agora, olha o que está no nosso tema, que a gente está conversando. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, vamos lá. O que é amor? Amor é sentimentalmente o que Deus é. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz claramente: Deus é amor. E eu já falei né? A gente já conversou outras vezes, e que eu fiz a seguinte colocação: Deus não tem amor, Deus não sente amor. A palavra diz que ele é amor. Mas quando você fala isso, as pessoas pensam já logo no amor de Hollywood, né? Aquela coisa das pessoas se apaixonarem, aí tem toda uma história bonitinha, romântica por trás.
Mas Mas o lembra que eu amor, acabei de mas falar que o amor que tudo está definhando? é, Inclusive o que é o amor, né? O que é o amor? Esse conceito de amor está totalmente definhado, é. Mas entendeu? o que é a definição de amor também, como eu vejo? É uma pessoa boa, ser, sabe, benigno, como Deus paciente, como Deus é, isso também é amor de Deus. Outro amor de Deus é ser bastante. Tem uma palavra exata que eu estou buscando aqui na cabeça. Paciente, você ser benigno com as pessoas, você ter compaixão. Uma característica assim, muito forte do amor de Deus que define quem Deus é. Posso te Então, falar? as É, pessoas viram assim, o amor romântico desse de Hollywood, é uma expressão, é uma parte tão pequena do que é um amor que realmente existe, o amor de um casal, o amor de um homem e uma mulher, assim, isso existe, mas isso é só uma fração tão pequena do que, na sim. verdade, é o amor de Deus, que é isso tudo. É uma dimensão gigante. Assim, o Amor amor, fraternal. ele é igual Deus, cara. Uhum. Ele é inexplicável. A gente pode aqui, né, tentar explicar o que é. Entendeu? Porque assim, a gente tá. O exemplo que você deu, né? De paciência, benignidade, compaixão, etc., Uhum. são consequências de amar. Uhum. Mas a gente falar o que é o amor é complicado. Vou dar duas opções para a gente conhecer exatamente ou se aproximar do que seria o amor. A primeira e mais simples dela está em 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo, ele tenta expressar o que é o amor, tá? Uhum. E eu acho que ele é muito feliz na colocação dele, né? Mas ele, mesmo que você leia aquilo, você vai ver que ele não consegue explicar, Ele fica né? parece meio, não vou dizer perdido, mas ele parece que realmente É ele difícil. tenta, ele tenta colocar em palavras o que não dá para colocar em palavras. É uma coisa assim, Exatamente. uma situação meio difícil. Tanto é que chega no momento que ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, nada ia adiantar. Então, assim, não é que as pessoas falem língua dos anjos. Ele está falando, ainda que eu falasse a língua que os anjos falam, que ninguém sabe qual é, essa que é a verdade, tá? Ainda que eu falasse a língua que os anjos falam, se eu não Uhum. amasse, não ia adiantar nada, Uhum. entendeu? Então, assim, e uma outra coisa que eu quero dizer também. Se a Bíblia fala que Deus é amor, então a gente está falando da personalidade de Deus, do caráter de Deus, Uhum. tá? Eu sou aquilo que eu transmito para as pessoas, né? Eu sou aquilo que eu exprimo de mim para as pessoas, Uhum. né? Então, assim, se a Bíblia fala que Deus é amor, então não adianta fugir. Você tem como Deus é e como Deus pensa nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Uhum. Pentateuco. Quando você tem ali Deus legislando, para quem não sabe, os 5 primeiros livros são considerados livros da lei ou Pentateuco. E quando você lê Deus, as leis divinas para os homens, né, que já vai modificando, as pessoas já vai modificando o grupo de pessoas, já vai selecionando um grupo de pessoas para a vinda de Cristo, você vai vendo através das 613 leis que Deus manda, que Deus ordena, que Deus legisla, né? Uhum. Como é que Deus é e o caráter dele. Sim. E a Bíblia fala que Deus é amor. João não tinha o Novo Testamento em mãos.
A Bíblia deles era o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. No Antigo Testamento, exatamente. Então, baseado naquilo, você vê que o que Deus é amor. Então, se você quer saber como Deus pensa, como Deus é, por que o apóstolo falou que Deus é amor, você vai ter que se remeter aonde Deus exprime as ideias dele para os homens. Exatamente. Entendeu? Então, assim, esses são os dois pontos. Paulo tentando descrever o que é amor, e mesmo assim, ele mostrou o que é o amor com as palavras dele, mas, na minha humilde opinião, ele não conseguiu explicar na totalidade. Ele demonstrou com palavras a causa, né, o que o amor causa, e a importância do amor, porque ele chega no final e fala assim: assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ele aqui cita três, digamos assim, tópicos, né? Vamos botar assim. A fé. Fé é importantíssima. Se você for no capítulo 11 do livro de Hebreus, você vai ver, se não me engano, se não me falha a memória, no versículo 6. Lá diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. Ponto. Esperança. A esperança, ela não é um sentimento, ela é uma pessoa. Tá? Ela é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é a esperança de todos nós. Sim. Então, se você tem... Poxa, eu tô sem esperança. Sabe o que você está dizendo? Que você está sem Cristo. Uhum. Cristo é a esperança do ser humano. A volta dele, o retorno dele, é a esperança de todo ser humano de ter um negócio chamado vida plena e eterna. Então, a esperança é uma pessoa. A Bíblia me dá esses indicativos, tá? E ele fala no final, e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sabe por quê que, dentro da importância que eu acabei de mostrar do que é fé, e dentro da importância do que eu acabei de mostrar, que é a esperança, por que o maior é o amor? Sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem esperança, quer dizer que você não tem esperança nenhuma na vida, você não tem Cristo. Agora, se você não sente amor, você está totalmente afastado do caráter de Deus. Isso é que esse aqui é o mais importante. Porque assim, não importa o quanto a gente tente florear, assim, realmente o, a economia é difícil ultimamente, realmente a situação das pessoas realmente está mais complicada, etc, etc. Mas olha só, para quem tem o amor de Deus no coração, para quem tem a esperança que é acreditar em Cristo e a fé, nada disso abala. Então, se as pessoas elas estão sofrendo disso, elas estão muito afastadas do amor de Deus. Essa é a verdade. E isso não, Exatamente. e eu não digo isso querendo assim apontar dedos para ninguém, né? Eu falo assim, essa geração tá assim por causa disso, daquilo. Não, eu digo que nós, seres humanos, né, que estamos vivendo agora, todos, estamos muito afastados do amor de Deus de verdade. Porque é isso que a gente observa no dia a dia, é isso que a gente acaba vivenciando. Já estamos tão sem, assim, sem sentir quando já não sentimos pena por outra pessoa, uma compaixão. Já está muito. A cultura já está levando a gente a um ponto que a gente já está muito afastado de Deus. Sim. Essa é a verdade. Então, assim, a pessoa que hoje já pensa assim, ó, eu penso
eu penso muito nas outras pessoas, eu penso muito em Deus. Já não é a mesma coisa do que há algum tempo atrás, né? Vamos dizer assim, na época dos nossos avós. É diferente. É um sentimento que já está diferente com essa cultura atual do eu. Eu desejo as coisas que eu quero para mim. Esse sentimento de é um sentimento tão egoísta, né? E isso, infelizmente, está afetando todo mundo. E eu digo afetando todo mundo, e também gente que se diz cristão, evangélico, católico, não importa. O que eu estou reparando é que as pessoas, assim, elas falam assim, ah, você quer saber eu quero seguir a Deus, né? Eu quero ser seguidor de Cristo. Mas ela não quer mudar nada da vida dela. Ela quer continuar fazendo tudo o que ela quer fazer, que às vezes todo mundo sabe que é errado. Não precisa nem ser religioso, uma pessoa religiosa para pensar. Sabe? Aquela pessoa que tá querendo, por exemplo, tá querendo o marido de uma outra pessoa. Ah, não, Né? mas Deus não quer que nós seguimos a nossa felicidade, mas aí que tá. Quem te disse que essa é a tua felicidade, né? Quem diz que isso é a felicidade? Ah, não, É. mas isso é minha felicidade, tá bom. E Como você é que você vai, sabe? como é que e você vai causar então, vai destruir a vida de um casamento, a vida dessas duas pessoas, porque você acha que você merece ser feliz. Você não está conseguindo enxergar mais o nível do egoísmo que você chegou. Entendeu? Essa é a Exato. verdade. Essa é a verdade. Não tô falando isso, porque se alguém estiver ouvindo isso, eu vou falar assim, parece que você tem uma mensagem para mim. Às vezes você tava andando por aqui pelo YouTube, de repente cai num vídeo desse, num áudio desse, longo, parou para ouvir até o fim. Então, talvez seja Deus falando com você. Olha só, você parou para se escutar. É aquela pessoa que fala assim: não existe ninguém mais humilde do que eu. Não, eu sou muito humilde. Você já parou para se escutar falando essa frase? Né? Não, eu sou a pessoa mais humilde que tem. Eu sou a pessoa aqui que. Humildade é meu nome, não, isso daí é. Só de você falar essa frase, você já deixou de ser a pessoa mais humilde do local. Esse é o fato. Esse é o fato. Exatamente. Então, assim, você quer ser cristão, você quer ser feliz, você tem que entender o seguinte: o ser humano não foi feito só para, para coletar, foi feito também para plantar. Nós não somos feitos apenas me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero o melhor da vida, eu quero o melhor daquilo, eu quero o melhor carro, eu quero. Não. Existe uma alegria profunda também em estar doando. E exatamente quando eu falo essas frases, as pessoas já estão pensando, ele já vai puxar logo para o assunto de doar dinheiro, fala com a conta bancária. Não, não é isso não. Às vezes você precisa doar tempo para uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra legal, que tá pensando pensamentos muito negativos, muito ruins, depressivos. Às vezes você precisa se doar um pouquinho, uma vez por semana que seja, para uma pessoa que você sabe que está precisando de um tempo, para um familiar que você sabe que é um familiar complicado, difícil. Isso é, isso é ser cristão. Não é apenas você acreditar em Jesus Cristo e pedir tudo para você. Eu quero um carro, eu quero uma casa nova, eu quero. Tá bom, isso é legal. Mas o que você tem feito para seguir os passos de Cristo, né? O que você tem feito?
para realmente mudar a sua vida nesse sentido, seguindo esses passos, que é o que ele falou, não adianta nada, você sabe, você não me visitou quando eu estava preso, você não me deu de comer, você não me deu de vestir. Isso ele não, é claro que ele não está falando sobre ele. Ele, Jesus Cristo, não precisa da gente para nada. Mas ele estava se referindo dessas pessoas que estão à nossa volta e estão precisando. E precisam da nossa atenção, e precisam que a gente se doe mais. Então, uma coisa que eu posso já dar como dica para você que está sofrendo de pensamentos muito negativos. Perdão. Não tem nenhum problema. Esse aqui é um áudio totalmente sem nenhuma edição. Vai do jeito que tá. Tocou o telefone, tocou. Caiu alguma coisa no chão. Alguém Eu tossiu. tossi. Vai. Vai, vai do jeito que tá. Até porque a ideia é justamente essa. É para ele ser bem informal Natural. mesmo. Bem natural. Então, assim, a dica que eu dou para essa pessoa que tá. Você que tá tendo dificuldade de. Às vezes as pessoas têm até dinheiro, às vezes até é casado, mas não encontra felicidade. Então, primeira dica que eu posso dar: procure Deus. Assim, da forma mais honesta que você possa fazer. É, e a forma mais honesta que eu vejo a cada dia mais, todo dia, é você se ajoelhar no seu quarto, sozinho. Assim, Deus me ajude. Me mostre como sair desse buraco, me mostre como sair dessa situação, me ajude, porque eu quero voltar e me religar a você. Ou se você nunca acreditou em Deus, você não peça para ele para se mostrar na sua vida. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, na minha visão, também muito essencial, é você começar a se doar mais. Existe uma, uma praga chamada falta de propósito. As pessoas estão sem propósito na vida. E isso traz tristeza. Elas vão assim, elas aí começam a analisar a vida da forma mais negativa que tem. Que é o quê? Eu vou trabalhar, estudar, envelhecer e morrer. Qual o sentido disso? Qual a inteligência disso? Não há inteligência em você analisar a sua vida dessa forma. Você está analisando a vida dessa forma porque você não tem propósito. Para você, se amanhã o dia acabar, você acabar morrendo ou agora, não vai fazer nenhuma diferença. Mas não é isso que você veio fazer aqui. Você veio aqui nessa terra é para contribuir também. É para você também ajudar uma outra pessoa. É para você também. Você quer saber? O que tem aqui em volta que está precisando de alguma coisa? Às vezes o cara está precisando de uma carona. Você tem um carro, você vai passar em frente a ele, o cara tá ali. Ó, um exemplo bem simples. Você tá passando com um carro, você vê que o cara tá correndo atrás do ônibus. Putz, perdeu o ônibus. O ônibus foi embora. Você tá indo para a mesma direção que ele. Você pode perguntar, poxa, cara, onde você vai? Aonde você vai? Pra onde você tá indo? Ah, tô indo. Aí ele fala lá, rua, ou então próximo. Você fala, poxa, eu já tô indo pra lá mesmo. E aí, você tem um carro de 4 lugares, você tá sozinho. Por que não é o momento de você aproveitar e doar? Um pouco. Mas são esses pouquinhos que, na verdade, você assim, tá ajudando outra pessoa, mas você tá se ajudando também. Porque você tá dando uma firmeza assim dentro de si, de propósito. E você sai desse ciclo egoísta de eu quero isso para mim, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Isso, o ser humano não foi feito para isso.
Tanto que você pode pegar as pessoas ricas que conquistaram tudo, quero para mim, para mim, para mim, e se sentem vazias, infelizes, enfim. Essa é a situação que infelizmente todo mundo se encontra hoje em dia. Pouca, pouca doação e muito egoísmo. Tem algo adicional, Alexandre? Eu gostei da fala. Eu gostei bastante da fala. Eu gostaria de dizer o seguinte: a gente tem que ver certas coisas. Por exemplo, aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16, eu falei isso numa reunião onde eu estava com a família, e diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, tá? E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Lembra que a gente começou falando que toda essa depressão, essa necessidade de atenção, essa questão de estar todo mundo muito sensível hoje em dia, tinha dois lados, um material, né, carnal, e um espiritual. Então eu acho que aqui ele aborda isso de uma maneira bem interessante, dizendo assim, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, se você viver pelo Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então olha que interessante. A vontade do Espírito não é a vontade da carne. E a vontade da carne não é a vontade do Espírito. Sabe por quê? Sabe o que ele quer dizer com isso? O que ele está afirmando para você é o seguinte: os desejos que aparecem, aí você, eu vou seguir aquilo que está no meu coração. Se você vai seguir aquilo que está no seu coração, eu lamento te informar, mas você vai quebrar a cara e vai entrar em depressão. Eu não estou dizendo que a depressão é sempre um problema espiritual. Ele pode ser um problema espiritual, ele pode ser um desequilíbrio químico do teu cérebro, bioquímico do teu cérebro. Só que esse desequilíbrio bioquímico do teu cérebro pode ter vindo de um desequilíbrio emocional, porque você está em conflito. Você está em conflito. Então, vendo pelo lado espiritual, o espírito e a carne não se dão. O desejo que você sente no seu coração, às vezes não é a vontade do Espírito Santo. Lembra que Deus é amor? Hoje as pessoas querem ser mais misericordiosas e piedosas do que Deus. E nunca vão ser. Aí o que acontece? Se frustram. Sim. Entendeu? Então, cada frustração que você vai desequilibrando os teus sentimentos. E você vai entrando numa, vamos botar entre aspas assim, uma pane emocional, às vezes, que não tem volta. Então, assim, aqui ele fala, por exemplo, no verso 22, dizendo que o fruto do Espírito, ou seja, o resultado de quem se deixa levar pelo Espírito é o amor, né? A gente estava falando sobre o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe o que é engraçado? Hoje em dia as pessoas acham que essas características vão partir delas. Né? Sim. As pessoas acham assim, o amor é tudo. A alegria, a paz, paciência. Você está achando que essas características vão partir de nós. E pior, às vezes as pessoas acham que essas características vão partir da pessoa que você está depositando
né, os seus sentimentos, tá depositando a sua felicidade na mão daquela pessoa. E às vezes, quando vem coisas que confrontam, por exemplo, vem uma briga, vem uma desavença, vem alguma coisa aí para perturbar, acabou a alegria, acabou a paz, mostra-se a impaciência, acabou a amabilidade, bondade passa longe, mansidão já era, domínio próprio já foi também. Essas coisas a gente está depositando nas outras pessoas. As pessoas hoje em dia depositam esse tipo de característica no outro. Quando esse tipo de característica, quem dá é Deus. Entende? Essas características, quem dá são Deus. Não é o seu cônjuge, não é o seu amigo, não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não é o seu querido amigo de trabalho. Não é nenhum ser humano vai te dar essas características. Nenhum ser humano vai te proporcionar isso aqui. Sim. Essas características vêm de Deus e você externa elas. Se você acha que algum ser humano vai ter essas características por ele mesmo, você está muito enganado. Porque do ser humano só tem a vontade da carne, que é diretamente o oposto daquilo que é a vontade do Espírito. Aí você se frustra, você cria essa situação, você entra em pane sentimental e você acaba sendo deprimido. É isso que está acontecendo hoje em dia. Exatamente. Então, não coloque a sua felicidade na mão de alguém que vai apodrecer na cova igual você. Desculpa usar um termo tão forte, mas é que às vezes a gente precisa dar uma sacudida nas pessoas. Não deposite a sua felicidade na mão de pessoa que vai apodrecer numa cova igual você. Sim. Deposite a sua felicidade na fonte do amor. E a fonte do amor só tem um: Deus. Exatamente. Deus é amor. Você começa a sentir amor, alegria, paz, paciência, amabilidade quando você se entrega ao Espírito Santo e ele começa a agir na sua vida, aí você começa a externar para as pessoas em volta esse tipo de sentimento. E as pessoas em volta incluem o seu cônjuge, seu amigo, seu pai, sua mãe, etc. Então, não deposite nas mãos humanas esse sentimento. Nunca espere esse tipo de sentimento do ser humano, porque você vai se frustrar. Sim. Você vai quebrar sua cara. A felicidade sua não deposite na mão do outro. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia nós vivemos uma total separação do ser humano com Deus. Hoje, todo o plano de Deus para o ser humano está indo por água abaixo, a começar pela família. Sim. A família, o conceito de família que Deus estabeleceu foi totalmente para o espaço. Foi. E eu não estou falando só de união de pessoas que para Deus são proibidas. Uhum. Hoje em dia, você tem todo tipo de união. Você tem tio se relacionando com a sobrinha. Uhum. Você tem mãe se relacionando com o filho. Você tem incesto. Sim. Você tem, que mais? Homens se relacionando sexualmente com animais. Sim. Hoje você tem todo tipo de bestialidade, de absurdos acontecendo, que são massificados por uma mídia totalmente dominada pelo diabo na nossa cabeça. Aí o conceito da pessoa que não tem o Espírito Santo começa a ficar quebrado. Aí o amor não é mais aquilo que Deus é. O amor já é outra coisa. Já é um beijo torpe. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo e a linha é reta. Entendeu? Tortos somos nós e os nossos conceitos carnais. Sim. Isso é torto. Sim. Deus não é torto. E nem escreve torto. Então, todas essas características que são adivinhas, você senta na frente do computador, você olha o teu Facebook, você olha o teu, para quem tem aí, você olha o teu Instagram, você olha o teu LinkedIn, você olha para a televisão, todo momento você é bombardeado com coisas que deturpam totalmente essas características. É como se
é como se alguém começasse a te chamar por um nome que não é teu. Ah, isso aqui é o amor. Não, isso não é amor, isso é qualquer outra coisa. Pode ser beijo, pode ser lascívia, pode ser qualquer outra coisa. Isso aqui não é amor, não. Então, assim, Exatamente. as pessoas hoje em dia, elas são totalmente manipuladas por pessoas. Aí é sempre esse relacionamento de pessoa para pessoa. Ninguém põe Deus como intermediário, ninguém põe Deus como exemplo. Exemplo é o famoso lá que está se dando muito bem, que está com grana no bolso, quem a mídia exalta, né? Então, assim, esses conceitos humanos vão deturpando as características que Deus passa para nós. E isso por quê? Porque o conceito, por exemplo, por que a mídia está tão empenhada em destruir a família? Porque é onde vem valores. Tudo que Deus construiu, o diabo quer destruir. E, infelizmente, as pessoas são usadas de uma maneira muito, muito, muito simples. Se deixam ser usadas de uma maneira extremamente fácil por Satanás. Essa é a verdade nua e crua. Então, assim, homens de Deus que tinham um relacionamento íntimo com Deus já deixaram registrado pra gente o que Deus é e como Deus age. Quais os frutos já divindos de Deus. Para nós está muito mais fácil hoje em dia se a gente tem isso aqui para consultar. Né? A gente tem isso aqui para poder ter um norte. Sim. Né? Então, assim, minha mensagem hoje para você é o seguinte: comece a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Seja humilde o suficiente para chegar a ser o Espírito Santo. Eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor me mostre as coisas, que o Senhor me guie. Porque a Bíblia fala que ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele tem todo o poder para nos guiar. As pessoas hoje não querem mais um relacionamento com Deus porque já acham uma coisa muito abstrata. Então hoje o distanciamento do homem com Deus é imenso. E aí o que acontece? Você se distancia de Deus, o que acontece? Automaticamente o amor esfria e a maldade cresce. Sim. Então hoje o que a gente vê na televisão e nas redes sociais é maldade. Não é amor. Sim. Amor é outra coisa. Não, e todos os filmes, séries, novelas, eles fazem questão de demonstrar como se existisse algum benefício de você ser, quanto mais cruel, mais frio e calculista você for, melhor. Assim, os resultados são melhores. E não é assim. A gente sabe que não é bem assim. Exatamente. Então a minha mensagem hoje, João, assim, para as pessoas que nos ouvem nesse podcast é: nunca deixe sua felicidade em mãos humanas. Nunca projete no outro a sua felicidade. Nunca deixe na mão do outro a sua felicidade. Você vai se frustrar. Ninguém é capaz de fazer o outro feliz. Só tem um ser que faz as pessoas felizes, que é Deus. Sim. O resto não vai dar certo. Perfeito. Não vai. Eu só adiciono aquilo que eu comentei antes, que eu acredito que todos têm que se doar mais do que atualmente a gente tem feito. Concordo, exatamente. Esse é o caminho. É através do Espírito Santo, é através da conversão real do que o Espírito Santo tem para você, o que o Espírito Santo possa fazer para cada um de nós, não só todos nós precisamos do Espírito Santo. E a gente se doar mais, fazer mais pelo próximo, somente assim que a verdadeira felicidade vem. Não é um casamento perfeito, não é um casamento que vai custar 2 milhões de reais a festa, não é você ficar milionário. Isso tem várias, gente. Nunca é uma coisa só. E você sempre poder compartilhar sua felicidade, seu amor em Deus, você sempre vai ganhar mais, sempre vai ser mais feliz.
Pare para pensar nessa situação. Você ganhou na loteria. Você poderia ganhar na loteria, certo? Mas você não teria mais contato com ninguém que você conhece. Nenhum amigo, nenhum familiar, nem a esposa, nem o marido, ninguém. Você vai dizer para mim que você ficará feliz. Duvido. Pode ter uma pessoa ou outra que possa ter isso, mas aí essa pessoa já está realmente muito longe do amor de Deus, infelizmente. Mas agora, sendo uma pessoa normal que gosta da família ou então de algum amigo, o maior sentimento que a gente tem numa hora de uma grande conquista é o que? Justamente compartilhar a conquista. Exato. E eu posso dar um último exemplo? A gente está falando muito sobre matrimônio, né? Vislumbra o seguinte: o marido ligado ao amor de Deus, sabendo que a felicidade dele vem de Deus, não da esposa. Tá? A esposa ligada a Deus, sabendo que a felicidade dela não depende do marido dela, depende dela com Deus. Sim. O amor de Deus vai fluir nas duas pessoas. E Sim. as duas pessoas estão juntas uma com a outra, formando esse casal. Esse casal, sim, vai experimentar o que é um amor um pelo outro. Porque eles recebem o amor direto da fonte para compartilhar um com o outro. Sim. Não é um fazer o outro feliz. Entendeu? Sim. É um amar o outro. Eu tenho certeza. Quem está me ouvindo aí? Eu tenho certeza que a partir do momento que você olhar para Deus de uma forma assim, Senhor, eu quero o teu amor, eu quero ser feliz contigo, eu quero essa felicidade minha que só vai vir através de ti. E o seu cônjuge poder fazer isso também, vocês vão compartilhar um amor que é Deus, que vem de Deus, e vocês vão estar realmente compartilhando, aí sim, felicidade um com o outro. Porque você vai estar feliz, o seu cônjuge vai estar feliz, e vocês vão compartilhar essa felicidade um com o outro. Aí sim, você vai ter um casamento feliz. Isso aí. Se você jogar a tua felicidade na mão do outro, esquece. Você vai se decepcionar. Casamentos inúmeros já acabaram porque as pessoas não se mancam disso. Não, E não aí o que só casamento, acontece? amizade também, todo mundo Amizade, bota isso no... exatamente, relacionamento no trabalho. Muitas pessoas deixam de se falar, que eram amigas há muitos anos, deixam de se falar por causa disso, porque, meu amigo me decepcionou. Por que ele te decepcionou? Porque ele não sabia lidar com a nossa amizade. Não, ele não tem que saber lidar com a amizade. Ele não fez. No conceito dele, no mapa de mundo dele, do teu amigo, ele fez o que era correto para ele na hora. Exatamente. E Entendeu? Você tinha uma expectativa muito alta. Exato, você não pode botar a tua felicidade no mundo porque você cria expectativa. Exatamente. E expectativa frustrada dói e aí começa a descarrilhar tudo na tua cabeça, nos teus sentimentos, e aí é bola de neve, só aumenta. É isso aí. Acredito que a gente tenha falado já. Na verdade, A gente, a gente desanimou. eu acho que a gente já tá 1 hora aqui, né? Eles já estão. Vai fechar 1 hora. Tá. Mas, para quem acompanha a gente aqui até o final, obrigado. Mas era importante a gente fazer isso. Acredito que algo realmente foi algo que você ouviu que você estava precisando ouvir. E se quiser, inscreva-se no canal, inscreva-se aí, comente, se você discorda, concorda. A gente vai deixar isso tudo em aberto, a gente não vai fechar, para justamente a gente poder ter uma conversa, uma troca interessante, né? Enfim, agradecemos muito e inscreva-se se você quiser continuar ouvindo a gente conversar, né? Não é mesmo, Alexandre? Exatamente. Coloque não sei se tem espaço para comentário, não sei se tem, mas deixa seu comentário
né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente Uhum. e vamos conversar sobre isso. Vamos botar o assunto para frente. Quem sabe uma dúvida sua também não seja pauta. Ela é interessante. Às vezes uma dúvida sua pode ser uma nossa. Vamos chegar numa uma conclusão juntos. É isso aí. Né? Então Vamos botar o assunto para frente. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, João. Forte abraço aí. A gente fala na próxima. A gente se vê. Grande abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.